A água é de todo mundo, mas ser de todo mundo implica que ela não é minha. Logo, eu não posso fazer o que bem entender com ela. Vou começar pela Constituição Federal, onde ela estabelece a organização do nosso país. Lá está dizendo que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Logo, a água compõe o meio ambiente, a árvore compõe o meio ambiente, o cavalo pastando incorpora o meio ambiente, tudo incorpora o meio ambiente. Pertence ao povo brasileiro. Mas exatamente por pertencer a todo mundo, não pode ser considerado de ninguém individualmente. Então, assim como acontece com as diversas outras bens ambientais, que a exploração, a utilização não é simplesmente quando se quer, da forma que se quer, com a água acontece o mesmo. A água é de todo mundo, é do povo brasileiro, okay? Pela Constituição. É um bem de uso comum, todos podem fazer uso dela. Mas não significa que todo mundo possa fazer uso da forma que quiser, como quiser, quando quiser e com que quantidade quiser. E por que isso? Porque na mesma Constituição vai dizer que é um dever do poder público e da coletividade, de nós todos, preservarmos esses bens ambientais para as presentes, para nós e para quem virá no futuro. Então a gente também tem que pensar no desenvolvimento sustentável. A água é de todo mundo, mas ser de todo mundo implica que ela não é minha. Logo, eu não posso fazer o que bem entender com ela. Exatamente por ela ser um bem escasso, e água potável é um bem escasso, ainda que no Brasil a gente tenha muitos rios, chova muito em algumas regiões, mas a água tratada, a água potável é um bem escasso. Logo, a gente tem que criar mecanismos para garantir que o uso não seja de maneira desigual, na mesma forma que garanta para as pessoas acesso à água, porque também é um direito humano acesso à água potável. É importante a gente perceber o seguinte, vários serviços públicos são prestados. Transporte é um serviço público, ok? Telecomunicações é um serviço público. A água ou a distribuição de água, o tratamento da água é um serviço público. Então, desde os anos 90, nós temos legislação no Brasil que estabelece que os serviços públicos poderão ser cobrados. Principalmente quando o poder público transfere para um particular a execução desse serviço. Muita gente costuma chamar isso de privatização. Não é privatização. No caso da água, seria privatização se ela deixasse de ser nossa, como eu disse anteriormente, e passasse a ser de uma empresa específica ou de alguém específico. Não, a água continua sendo de todo mundo. Só que o serviço de coleta, tratamento, distribuição é transferido por um particular. O poder público pode fazer? Pode. O poder público pode transferir isso para alguém? Pode. Mas tanto um quanto o outro tem custos, né? E mais recentemente, na Diretriz Nacional de Saneamento Básico, ela vai dizer, que é uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, ela vai dizer que esse sistema de saneamento básico, que envolve esgoto, coleta de lixo, coleta de água de chuva, água tratada, ele vai ter que ter sustentabilidade. E por determinação dentro da lei, vai dizer que essa sustentabilidade, ela só é alcançada mediante cobrança de tarifa. É o compartilhamento do custo, né, envolvido naquela prestação de serviço. Mas não só o custo, mas também o lucro, né? Aquele particular que é chamado para prestar o serviço tem direito ao lucro. Aqui a gente não está discutindo se o lucro é muito ou é pouco. Sim, existem parâmetros para se discutir se o lucro é abusivo, né? Por exemplo, a margem de lucro de uma empresa tem que estar próxima da média nacional. Então tem estudos, tribunais de contas, que vão dizer qual é a média em vários setores de prestação de serviço, qual é a média de lucro das empresas. Se essa média de lucro está acima, há um forte indício de ter um preço abusivo. Mas o preço da água não é só o lucro. Também não é só o quanto custa a água. Ela não entra naquela regra de oferta e procura, né? O que define preços, por exemplo, no capitalismo. Porque se a água fosse entrar nessa fórmula, imagine, a água é escassa, porque tem pouca água potável. Mas ela é muito importante para a gente.
Aquilo que é muito importante, mas tem pouco, custa muito. Com a água não é possível fazer isso. Por quê? Porque ela está relacionada diretamente à existência humana. Sem ela a gente não vive. Então, é possível, sim, a cobrança. Nós temos a cobrança da água na Lei de Saneamento Básico, na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e na Lei de Serviços Públicos. Todas essas estabelecem cobrança de água. Cobrança de água, inclusive, é uma medida para racionamento da água. Por quê? Porque também, quando a gente não percebe o encargo que recai sobre a gente do uso de um determinado bem ambiental, a tendência nossa é imaginar que ele está muito disponível. E a gente, às vezes, passa por essa falsa impressão. Até mesmo nas escolas, ensinam para a criança que nós temos muita água no Brasil. Na verdade, nós temos muita água doce, mas não temos muita água potável. Então, esse custo também entra para regular, né, o uso que a gente dá para essa água. É possível cobrar e é possível também termos parcela da sociedade, parcela dos consumidores que não precisam pagar pela água, que é a parte da tarifa social. Ainda que a água seja um bem ambiental que pertence a todo mundo, ainda que o acesso à água potável seja um direito humano reconhecido pela ONU, ainda assim, a falta de pagamento da prestação do serviço, ou seja, a falta de pagamento da tarifa, com base nas 3 leis que eu já disse, no serviço público, na Política Nacional de Recursos Hídricos e na Diretriz Nacional de Saneamento Básico, o não pagamento da tarifa permite o corte. Okay? Da mesma maneira que vai acontecer com a energia elétrica. Entretanto, e é muito importante deixar isso claro, estabelecimentos de ensino, instituições de internações coletivas e tarifa social não pode ter interrupção total do serviço de água. Enquanto que para os demais é possível a interrupção por falta de pagamento, para essas 3 não é possível o corte integral da água. A própria lei da diretriz de saneamento básico no Brasil faz essa ressalva. Onde? Pegamos, por exemplo, tarifa social. Quem possui tarifa social pode sofrer uma redução da vazão da água, mas não pode sofrer uma interrupção total dessa água. Como isso é possível? A partir, por exemplo, da utilização de um hidrômetro que permita essa redução da vazão, que é aquilo que chega do hidrômetro para o que passa para dentro da casa. Existem hidrômetros capazes de fazer isso. A quem compete adotar esses hidrômetros? As empresas prestadoras de serviço.